Olá, seja bem-vindo ao canal Nós pela Educação, um lugar onde eu falo principalmente sobre desenvolvimento infantil e educação inclusiva. Eu sou Ângela Aline, eu sou professora, formadora de outras professoras e profissionais da educação. Eu sou pedagoga, sou psicopedagoga, especialista em atendimento educacional especializado, mestra e doutoranda em educação pela URGS, uma das melhores universidades da América Latina. E tô aqui compartilhando, a experiência profissional de mais de 15 anos aí de carreira e também todas as minhas pesquisas e estudos relacionados a esse tema. Pro vídeo de hoje, a minha pergunta para ti é a seguinte: tu sabia que o engatinhar, ele não é mais considerado um marco do desenvolvimento infantil? Pois é, se tu não sabia, prazer, eu também costumo ser uma das últimas a saber a fofoca. Mas o que isso quer dizer, né, gente? Por muitos anos, o engatinhar, ele foi um marco importante, ele era considerado. A partir de 2022, eu até anotei aqui o nomezinho para falar bem direitinho para vocês, ó. O Centro de Controle e Prevenção das Doenças dos Estados Unidos, junto com a Associação Americana de Pediatria, então, né, duas entidades importantes lá dos Estados Unidos, eles conversaram e eles viram assim, ó, opa, vamos observar aqui as crianças. Mais de 75% menos de 75% das crianças não estão atingindo essa expectativa de desenvolvimento, ou seja, a cada 100 crianças, menos de 75 estavam engatinhando, né? Logo, para ser considerado um marco do desenvolvimento, de acordo com essas entidades, né, que tomam essas decisões, para ser considerado um marco de desenvolvimento, mais de 75% dos bebês, das crianças, precisam fazer aquilo, precisam atingir aquilo, né, no desenvolvimento ou em determinada idade. Frente ao fato, então, que não estava vendo isso, foi retirado esse marco, tá? Então, a gente está aí falando de 4 anos já, onde o engatinhar não é mais considerado um marco. Ah, Ângela, mas o que isso quer dizer? Isso aí a gente pode deixar para outro vídeo, porque o engatinhar é muito importante. Posso confirmar que o engatinhar ele faz diferença, inclusive para a aprendizagem futura lá no ensino fundamental, quando a criança tiver com seus 6 aninhos e vai estar num processo aí mais formal de aquisição da leitura e da escrita. Mas isso é papo para depois. Vamos voltar para cá. O que eu quero conversar contigo e te convidar para pensar nesse vídeo? É sobre a invenção do desenvolvimento infantil. Invenção, Angela, como assim? Invenção, minhas caras. O desenvolvimento infantil, essa coisa que a gente tem aí hoje por marcos, ele foi inventado, né? Assim como tudo na humanidade, nós, sujeitinhos, pessoas inteligentes que somos, fomos inventando com o passar do tempo. Não à toa, também decidimos inventar desenvolvimento infantil. E da onde que ele vem? Lá da Europa, no início do século XIX, tá? Quando nasce o quê? A estatística. A estatística vem ali para o homem médio, né? Para entender, olha, é mais ou menos assim que as pessoas são, mais ou menos assim que elas se comportam, mais ou menos assim que elas agem, que elas crescem e tudo mais. Então, com a invenção, com a criação da estatística, os psicólogos olharam para aquela construção que a princípio nasceu para astronomia, para física, e eles pensaram, por que não medirmos pessoas também? Então eles construíram essa ideia de homem médio e eles decidiram levar isso para as crianças também. Então as crianças principais observadas para essa construção de desenvolvimento, e principalmente nos primórdios, a gente está falando de crianças bem posicionadas geograficamente e socialmente também. A gente tá falando de crianças brancas, europeias, burguesas. A gente não tá falando de povos africanos, por exemplo, que inclusive com engatinhar, muitos bebês dos povos africanos não vão engatinhar. Por quê? Porque culturalmente esses bebês não ficam tanto no chão, porque eles são carregados nas costas por suas mães, por seus cuidadores. Então eles não têm o que aí eu já adianto para vocês que é o fator fundamental para o desenvolvimento infantil, o contexto e o ambiente, tá? Mas vamos voltar lá para a criação
do desenvolvimento infantil. Aí, com essa estatística criada, esse homem médio, eles também observaram as crianças e eles entenderam que, olha, é mais ou menos assim que acontece, então, pronto, temos definidos os marcos. Só que, minhas caras, aí vem a filosofia, né, para nos dizer, no momento que a gente cria diferentes tipos de pessoas, a gente está dizendo que existe um normal. Logo, se existe um normal, existe o quê? Um desviante. Alguém que desvia. E aí é que entra, então, principalmente as minhas pesquisas, né? E principalmente a área da educação inclusiva, com esses desviantes, com essas pessoas que não seguem esse padrão, quer seja um padrão físico, quer seja um padrão de desenvolvimento, quer seja um padrão de comunicação, um padrão de aprendizagem. As pessoas com deficiência, elas vêm para provocar esse tensionamento ainda mais forte, porque olha, esse padrão, será que ele existe de fato? O Foucault vai trazer a ideia da norma, né? E os anormais, que vão se afastando cada vez mais da norma. Vamos pensar que a norma não existe, o padrão não existe. Sabemos que o homem branco se aproxima muito dessa norma, né? Vamos pensar que a vida de um homem branco, por mais difícil, não venham chorar, homens brancos, a minha vida também é difícil. Sim, meus caros, a vida de todo mundo nesse mundo não é fácil, né? Mas não é disso que eu tô falando. Um homem negro, ele já não tá próximo do padrão. Uma mulher, ela já não tá mais próxima do padrão. Uma mulher negra, gorda, ela tá ainda mais longe do padrão. Uma mulher negra, gorda, com deficiência, ela tá ainda mais longe do padrão. Uma travesti, ela tá ainda mais longe do padrão, né? Então a gente tem aproximações desse padrão desejado e afastamentos. E quanto mais distante, mais às margens, mais marginalizados, né, as pessoas são, as crianças são, maior são as exclusões que essa pessoa sofre na nossa sociedade. Na escola não é diferente, né? A escola é o espaço que... Eu sempre digo que a escola é o espaço que anuncia e denuncia a sociedade. Ela denuncia as exclusões no momento que aí a gente abre e vê um monte de notícia triste. Agora vamos fazer só o recorte aqui do meu público de educação inclusiva, né? Um monte de notícia triste. E daí eu falo sim de maus tratos, mas eu também falo de professores totalmente desassistidos, né? Eu falo de crianças que sofrem, mas professores que sofrem, famílias que sofrem, gestões que sofrem. É todo um sistema. Ah, mas então não vai, essa educação inclusiva não dá certo. Não, não é isso que eu tô falando. A educação inclusiva, ela ainda não teve condições de dar certo, né? Porque se a escola não for inclusiva, se a escola não anunciar a inclusão, se a escola não anunciar que a sociedade sim é lugar de todo mundo e que por isso a escola também é lugar de todas as crianças, quando que vai ser? Vamos pensar quem tem de 30 anos, né, pra fora. Vamos pensar quando que a gente via pessoas com deficiência. Ah, isso não existia. Não é que não existia, minha gente. As pessoas ficavam trancadas dentro de casa. Ah, mas tem cada vez mais. Sim, aí isso aí é papo para outro vídeo também. A crescente de diagnósticos que são reais por vezes, que por vezes são equivocados. Por vezes existem diagnósticos rápidos, né, frágeis. Enfim, são muitas variáveis e questões pra gente conversar. Mas as pessoas, então, elas não frequentavam a escola não era um lugar pra elas. Mas as coisas estão tudo interligadas, gente, vocês percebem? Uma coisa vai puxando a outra, que puxa a outra, que puxa a outra. Gente, eu trouxe muito conceito denso pra vocês de um jeito que, ó, muito acessível. Mas ficou com dúvida? Ai, Angela, não entendi que tu tava falando quem? Foucault, meus caros, né? Da norma. Lembra da norma? Vamos voltar pra norma, então. Qual que é o perigo da gente ter uma norma construída, né? E ela se apresentar como uma verdade universal? Vamos voltar pro engatinhar, o centro do vídeo, tá? Quando uma criança não engatinha na época certa, é de tantos meses até tantos meses que as crianças têm que engatinhar, Ângela. É de tantos meses que a criança tem que falar palavras completas, tem que criar sílabas com 2, 3 palavras.
Sim, gente, tem coisas que são importantes, né? Não vamos ficar no, ai, cada um tem seu tempo e ao seu tempo a Deus dará. Não, a gente precisa ter sensibilidade, mas a gente precisa entender que desenvolvimento acontece em contexto, tá? O desenvolvimento, ele é sempre situado, guarda essa frase, ele é sempre situado e cultural. Ele é atravessado pela vida. Então, um bebê que fica muito no colo, que não é colocado no chão, ele não vai aprender a rolar. Não aprendendo a rolar, ele não vai aprender a sentar. Não aprendendo a sentar, sendo colocado sentado, ele talvez tenha muito mais dificuldade para aprender a engatinhar. Então a gente está falando de outros atravessamentos que impactam numa ação dessa criança. Só que daí o que é o problema disso? Ah, ele tinha que fazer isso até tal idade e ele não fez. Isso geralmente tende a virar, e vê se tu concorda comigo, isso tende a virar uma angústia para a família, para a escola, para a prof, né? Porque a gente é convocado. Ah, ninguém combinou que existe essa norma, mas todo mundo entendeu e vive por esse padrão também. A gente é convocado, talvez até de uma forma silenciosa, a olhar para essas crianças procurando a falta delas. Falta, o que se distancia. E isso gera um sentimento de urgência na gente. E uma urgência, por vezes, gera um encaminhamento. Ai, vai, manda para outro lugar, chama para alguém olhar, porque a gente tá olhando para o que falta. E a gente não tá olhando para o que eu já falei, que é o primordial para um desenvolvimento? Contexto e oportunidade. Essas são as palavrinhas principais para um desenvolvimento infantil também. Porque vamos pensar, né? Hoje, o engatinhar, então, a partir de 2022, ele foi entendido que ele não é mais um marco. Mas e os bebês até 2021, então, que não estavam engatinhando? Eles estavam em falta. Só que essa falta, ela foi criada socialmente. Ela foi inventada socialmente. Isso foi num contexto histórico, num contexto político específico. Então isso não tinha uma relação direta com aquela criança, com aquela família, com aquele tempo, né? Isso foi uma decisão coletivamente. E aí, o nosso problema é que a gente deixa de olhar ou para de olhar para essa criança que está na nossa frente de uma maneira singular, de entender ela, de fazer perguntas sobre ela, né? Mas por que ela não é gatinha? Por que ela faz isso? Por que ela não faz aquilo? Né? Como ela se comporta? Pra gente olhar só pro que falta. Ah, ela não engatinha, então ela tem alguma coisa. Inclusive, esse é o título da minha dissertação, né? Meu trabalho de mestrado ele tem alguma coisa, mas eu não sei o que é uma frase muito recorrente entre nós, professoras de educação infantil e professoras no geral, né? Porque eu acredito que no ensino fundamental isso também aconteça. Que fala de uma professora que tá interessada, tá desejosa por essa criança. Só que essa frase, ela não é um problema em si, tá? A gente olhar para uma criança e se perguntar, tá, mas ele tem alguma coisa, mas eu não sei o que, isso não é um problema. O problema tá se a gente fica sozinha. Porque daí, com esse sentimento, a gente tende a tomar decisões não tão interessantes, né? E começar a olhar para as crianças de uma maneira mais empobrecida, né? Falando sobre elas sem considerar toda a complexidade que elas têm, sem considerar todos os contextos. Então, o convite que eu queria fazer para encerrar esse vídeo é a gente pensar. O engatinhar, ele saiu da lista de marcos do desenvolvimento infantil, certo? Por que ele saiu? Porque ele não tinha dados o suficiente. Mas a gente já se perguntou de onde vêm esses dados? De que contexto vêm esses dados? Tu já tinha parado para pensar que o desenvolvimento infantil é uma construção inventada, social? Né? Porque tem coisas na nossa vida que a gente só vive. Ah, é assim e pronto. Né? Só que isso impacta na forma como a gente olha para as crianças, na forma como a gente se interroga sobre as crianças, na forma como a gente narra as crianças, na forma como a gente se relaciona com as crianças, na forma como a gente aposta nas crianças e logo no desenvolvimento das crianças. Eu espero que esse vídeo tenha te provocado a pensar um pouquinho mais sobre esses temas, tenha te gerado curiosidade sobre tantos outros.
tenha feito sentido para ti e te ajude a construir um olhar cada vez mais interessante para o desenvolvimento infantil. Lembrando sempre que um desenvolvimento ele não está atrelado ao dia que essa criança fecha determinada idade, determinados meses, determinados dias. Ele está atrelado a quanta oportunidade, a quantas experiências, a quanta significatividade de relações, de contextos ela teve ao longo desses dias. Te inscreve no canal, ativa as notificações, deixa aqui nos comentários sugestões para outros vídeos ou dúvidas sobre esse, se tu concorda, se tu discorda, né? E vamos seguir conversando, porque é juntas e pensando sobre as crianças e as nossas relações com elas que a gente vai qualificar de fato a educação. Te vejo no próximo vídeo.